Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is. Reinaldo, então, Fernando Henrique, o FHC, quer o impeachment de Dilma? Bem, se ele quer lá no íntimo, isso eu não sei. Que ele não fez nada pedindo o impeachment de Dilma, isso ele não fez mesmo. Vamos falar de um assunto, digamos, barulhento. Como sabem, fui o primeiro e fui a um vídeo a respeito a falar sobre a possibilidade de Dilma Rousseff ser atingida por um processo de impeachment. Eu me referi então a evidências que surgiram de que ela sabia das lambanças na Petrobras, conforme reportagens da revista Veja. Nos últimos dias, um parecer do advogado Ives Gandra Martins volta a tratar do assunto. Comecemos pelo aspecto mais estridente e relevante. Em artigo publicado na Folha, Martins diz que quem encomendou seu estudo foi José de Oliveira Costa, que é advogado, entre muitos outros clientes, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso liga a FHC ao parecer? É um troço ridículo. Não custa lembrar que durante um mensalão, o líder tucano foi um dos que desestimularam uma ação em favor do impeachment de Lula. E as evidências de que o poderoso chefão do PT sabia dos meandros daquele escândalo eram ainda mais claras. Mas não resisto a entrar no mérito do debate. Martins argumenta com vários títulos legais, demonstrando que a ação ou omissão culposas de Dilma podem sim ser motivo de impeachment. Ou por outra, não é preciso ter havido dolo. Afirmei isso aqui no Jornal da Manhã, sabem quando? No dia 16 de dezembro. Ouçam lá no arquivo. Qual era a questão? Eu observava então que o que havia conduzido a Petrobras ao colapso fora a roubalheira. Indaguei então até quando Dilma pretendia empurrar com a barriga a necessária substituição de toda a diretoria da empresa. Será que a governanta tinha alguma esperança de que Graça Foster, presidente da estatal, recuperasse a credibilidade? De que modo? Cumpre lembrar o que estabelece a linha 3 do artigo 9º da Lei 1079, que é a Lei de Responsabilidade, também chamada de Lei do Impeachment. Entre os comportamentos que definem o crime está não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. E eu observei então que a melhor maneira que Dilma tinha de cobrar a responsabilidade de seus subordinados na Petrobras era com a demissão. E é evidente que essa lei pode ser evocada para os múltiplos casos de corrupção que vieram à tona ainda antes da Operação Lava Jato, quando a soberana era presidente do Conselho da Estatal e da República. Em vez de fazer alguma coisa, ela aderiu àquela gritaria estúpida do PT de que queriam privatizar a Petrobras. A lei de responsabilidade pode ser evocada sim. Que resulte sem dolo numa condenação, aí sinceramente acho difícil. Querido Joseval, explique aí para os nossos ouvintes a diferença entre dolo e culpa. Acho que ajuda a elucidar a questão. E eu também não posso deixar de apelar à memória do Vila. Conta aí, Vila, o FHC militou em favor do impeachment de Lula? Por que ele faria agora isso com Dilma? Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan. Ok, Reinaldo, a importância da análise que o ilustre jurista Ives Gandra Martins fez ontem, em matéria da Folha de São Paulo, que ele assinou, é o estudo que fez a respeito da possibilidade de se abrir um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, independentemente dela ter participado da roubalheira. Aí que estaria o dolo. Quer dizer, ainda que ela não participou, não sabia, não tem o crime, mas pelo simples fato da omissão, aí que está o conceito de culpa. Porque a culpa no direito penal é diferente da culpa que o povo sabe. Você é culpado, não é nesse sentido. A culpa no direito penal é diferente de querer praticar. Culpa significa negligência, imprudência ou imperícia. Omissão por estas questões. E o ilustre jurista Ives Gandra Martins diz que, em razão da omissão, que omissão foi essa? Manter uma diretoria incapaz diante de uma roubalheira espantosa, sem que nenhuma ação efetiva tenha sido tomada. Esta omissão, segundo o jurista Ives Gandra Martins, é capaz de levar Dilma a um processo de impeachment. Isso que é o conceito de culpa.
É curioso, em cima da questão que o Reinaldo destacou no final, perguntando a posição do ex-presidente Fernando Henrique no final de 2005, né? É bom recordar rapidamente que naquele momento a popularidade de Lula chegou a 30%, em dezembro de 2005, a 30%. Segundo o Datafolha, que fez uma pesquisa sobre uma provável candidatura José Serra à época, prefeito de São Paulo à presidência da República, que ocorreria no ano seguinte, ele ganhava do Lula no segundo turno, isso em dezembro de 2005. Em janeiro de 2006, o mesmo instituto, o Datafolha, fez nova pesquisa sobre a eleição presidencial, sobre uma possível candidatura Serra contra Lula, e o Serra vencia o Lula em janeiro de 2006 no primeiro turno. No primeiro turno, já não mais no segundo, já vencia no próprio primeiro turno. A impopularidade do Lula era a pior, 30% tal. Aí, o presidente Fernando Henrique, o ex-presidente, fez uma análise desastrosa de conjuntura. Parte dos problemas que nós vemos hoje deve-se a esse gravíssimo equívoco e que a história, em relação a essa questão, não o absolverá. Ele teve a seguinte interpretação, como principal liderança oposicionista, de que era melhor levar o candidato sangrando nas cordas para vencê-lo facilmente em outubro. Né? Porque qualquer mobilização que ocorresse naquela conjuntura poderia levar à instabilidade na economia. Então era necessário manter a estabilidade econômica com Antônio Palocci, um ministro medíocre, vale lembrar, representante do grande capital, né? Que depois foi o único ministro na história do Brasil que caiu 2 vezes por corrupção, em 2 governos distintos, em 2 ministérios distintos, mas na época tinha uma espécie de legitimidade. E o presidente Fernando Henrique apostou nessa análise. Foi um erro, um gravíssimo erro, e Lula, que é o que melhor lê a conjuntura nos últimos 30 anos do Brasil, o que fez? Sobreviveu nas cordas. 2 meses depois, estabeleceu uma aliança com o PMDB. Em abril, já estava fortalecido e ganhou de forma fácil a eleição em outubro. Tanto que o Lula, no segundo turno de outubro, a vitória foi tão confortável que Geraldo Alckmin foi o único candidato até hoje nas eleições de 2 turnos, no segundo turno tem menos votos que no primeiro, como ocorreu em 2006. Portanto, eu espero que agora a leitura esteja correta de Fernando Henrique Cardoso, porque em 2005 ele leu muito mal a conjuntura.